orgânicas e suas aplicações. Eu não sei se em 2020 eu dei a primeira aula de química orgânica para vocês, mas como eu falei, eu vou começar tudo do zero. Essa nossa aula é a revisão do ensino médio, tá? Passar toda a revisão do ensino médio, dar uma introdução no ensino superior, e aqueles que tiverem dificuldade, gente, por favor, eu não estou entendendo nada, peguem livro de ensino médio e estudem. Professora, a partir de onde que eu posso estudar? Aquele que tiver muita dificuldade, vocês eu não sei se é esse negocinho vermelho aqui. Deixa eu ligar a câmera de qualquer jeito, que parece que eu estou sozinha. Aí o que acontece? Aqueles que não souberem ainda por onde começar, porque eu já tive problema de alunos chegarem para mim, professora, eu acho muito, muito bacana a forma como a senhora explica, o que a senhora fala, só que eu não entendo nada. Eu não tive base no ensino médio, então não sei o que a senhora está falando. Aí, o que eu faço para a senhora... Não, a senhora conhece algum professor que possa me dar aula? Eu disse, olha, meu amor, eu não... Você experimenta estudar sozinho ou sozinha, tá? Vou lhe passar uns livros de ensino médio, você faz esses exercícios aqui, faça primeiro esses que já têm resposta. E aí, na época, né, eu tinha alguns livros impressos, aí dei para tirar cópia, essas coisas, mas também tem, não sei como é que estão as bibliotecas, né, estão tudo fechadas, mas eu acredito que tem muito na internet, ainda para fazer download. Eu posso passar depois. E aí você faz esses que têm resposta e esses mais avançados você faz, a gente corrige aqui, certo? A pessoa foi, fez, gostou, né, da disciplina, hoje dá aula de química orgânica, tá? Então, porque parece fácil, não sei o que, vocês vão ter que estudar, tem atividade lá no CIGA, vocês já podem utilizar aquela, vou atualizar o CIGA esse final de semana, tá certo? Vocês podem utilizar essa primeira atividade lá no CIGA, tá? Para vocês fazerem esses exercícios e verificarem o nível de que vocês estão, certo? Não tem como, vocês são 54, acredito que vai entrar mais um, vou ficar com 55 alunos, tá? De química orgânica, algumas são dependência, sabem que precisa estudar, na hora que eu estou explicando aqui parece fácil, mas depois vocês vão ver que na hora da avaliação não vai ser. E também, esse final de semana, eu coloco no CIGA como vai ser feitas as avaliações, tanto de gnosia quanto de química orgânica, certo? Então, eu sei que vocês possam estar um pouco apreensivos. Da mesma forma como é de gnosia, eu vou colocar as aulas que nós perdemos, vou colocar no canal, tá? Lá do YouTube, vai ficar gravado, certo? Daqui a pouco eu vou verificar com a Débora. A Débora, gente, ela me auxilia nas aulas, é minha orientanda de doutorado, né? Ela que cria esses negócios tudinho aí para eu poder fazer. Tem umas aulas no YouTube, mas em vez de eu estar vendo essas aulas no YouTube lá para verificar um monte de coisa, eu estou corrigindo o trabalho dos meus orientandos. Então, aí acaba que eles vão me ajudando mesmo. Tanto o pessoal do mestrado, doutorado, graduação, os meus PERTs, tá? Vamos lá. Nós vamos começar com funções orgânicas e suas aplicações. Só um ponto, meus amores, eu não consigo ver o chat na hora que eu estiver ministrando a aula para vocês. Então, se vocês precisarem, na hora, quiserem, tem alguma parte que vocês não entenderam, vocês podem falar e eu tento explicar de uma outra maneira. Bom, química orgânica, né? O que é a química orgânica? Ela é considerada a química dos compostos de carbono, certo? Bom, a gente começa a iniciar os estudos da química desde a descoberta do fogo, que foi a primeira experiência deliberada com uma reação orgânica, certo? Na civilização egípcia, o uso do índico e da alizarina são compostos orgânicos, eles eram muito utilizados para atingir os vestuários, certo? Para transformar as roupas mais coloridas. Na civilização fenícia, utilizava muito a púrpura real, também como um corante. Há descrições na Bíblia da fermentação da uva para produzir o álcool etílico e a produção do vinho, a produção do vinagre a partir do vinho,
certo? A gente consegue ver esses relatos na Bíblia. Nos anos 80 do século XVIII, houve uma distinção entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos, tá? Em que os compostos orgânicos eram aqueles compostos que podiam ser obtidos de organismos vivos, e os inorgânicos eram os compostos que provinham de Professora, origem... licença, não está passando o slide. Agora foi. A senhora pode sair dessa apresentação e apertar no livrinho que fica do lado do botão que a senhora apertou anteriormente. Obrigada, meu amor. Aí? Foi, tá ótimo. Certo. Então, isso daqui eu já comentei com vocês, né? Sobre a descoberta, o início da química, né? Como foi que foram surgindo. Na verdade, não tem assim uma data, um limite, realmente, que a química está desde o início de tudo, certo? Então, a química orgânica é a química dos compostos dos carbonos. Ela, nos anos 80, no século XVIII, houve a distinção entre compostos orgânicos e inorgânicos, nos quais os compostos orgânicos, eles eram compostos que podiam ser obtidos de organismos vivos. Já os compostos inorgânicos eram compostos que provinham de origens não vivas, tá? Aí criou-se a teoria do vitalismo, que era a crença de que era necessária a intervenção de uma força vital para a síntese de compostos orgânicos. Assim, os compostos orgânicos apenas podiam ser sintetizados em organismos vivos e não laboratorialmente, ou seja, não era possível conseguir qualquer composto orgânico em laboratório, tá? Essa foi a teoria do vitalismo. Em 1828, a 1850, foi o período do fim do vitalismo, e o aparecimento da química orgânica como ciência, onde compostos claramente orgânicos, eles foram produzidos ou sintetizados a partir de compostos nitidamente inorgânicos. Como nós podemos ver aí na experiência de 1828, de Frederick Wöhler, né, que ele conseguiu transformar a ureia aquecendo o cianeto de amônia, tá? Ele aqueceu e conseguiu transformar a ureia. A ureia é um composto considerado orgânico, tá? O oposto orgânico. Em 1784, Lavoisier, ele demonstra que os compostos orgânicos, eles estão constituídos principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, são principalmente esses três elementos químicos que compõem os compostos orgânicos. Já Liebig, em 1811 a 1831, e Berzelius, eles desenvolveram métodos quantitativos para a determinação da composição de compostos orgânicos. Então, eles conseguiram fazer alguns métodos para quantificar, tá? Canizaro, em 1860, ele mostra que a hipótese do Avogadro, que nós já tínhamos, de 1811, que foi justamente naquele início da quantificação, certo? Ela pode ser usada para distinguir entre fórmulas empíricas e as fórmulas moleculares. Kekulé, Cooper e Butlerov, eles estabeleceram as bases da teoria estrutural, que acho que vai dar muita subsídios para a gente aprender realmente a química orgânica, certo? Van Hoff, em 1874, e Libel, eles expandem a teoria estrutural para o espaço tridimensional. Tá? Em 1874. Até hoje, muita gente tem muita dificuldade com essa parte da química orgânica, né? Mas vocês fiquem tranquilos que vocês vão aprender. Estudando, vocês aprendem, tá? Atualmente, os compostos orgânicos, eles podem ser obtidos de origem natural ou eles podem ser sintéticos, certo? Compostos orgânicos naturais. As principais fontes nós vamos ter o petróleo, o gás natural, tá? Carvão mineral,
Compostos orgânicos sintéticos são aqueles produzidos artificialmente pelas indústrias químicas que fabricam desde plásticos, fibras têxteis, até medicamento, corantes, inseticida, tintas, e aí vai, certo? Atualmente são conhecidos mais de 15 milhões de compostos orgânicos, sejam de origem natural ou sintética. Bom, então como ficou a definição de química orgânica? É a parte da química que estuda os compostos do carbono, tá? Então, nós vamos ter os conhecidos chamados organógenos, certo? Que são os elementos químicos que formam a maioria dos compostos orgânicos. Quais são eles? Lá no início, nós verificamos que nós tínhamos o carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Aqui, os compostos organógenos, nós vamos ter o nitrogênio também. Eles são os principais. Mas nós podemos observar que nós vamos ter com outros elementos também alguns compostos orgânicos. Alguém, por favor, desliga o microfone que está ligado. Bom, atenção. Existem compostos que, apesar de apresentarem carbono na fórmula, eles não são classificados como orgânicos, mas sim como compostos de transição ou compostos intermediários, que são os carbonatos, cianetos, CO2, então ácido sulfúrico, ácido nítrico, entendeu? Ácido nitroso, certo? Então, eles não são considerados compostos orgânicos, são compostos de transição, tá? Mas daí lá para frente vai dar para eu verificar que tem a ver com algumas peculiaridades desses elementos. Deixa eu tomar mais água. Jariele, foi você que me ensinou onde acha a canetinha? Aqui dá para... É só ir nos 3 pontos na sua tela na direita, aí a senhora aperta nos 3 pontos e aperta quadro de comunicação, abrir um JAM. Onde é? Na minha direita, parte superior ou inferior? Inferior, professora, do lado do apresentar. Tem 3 pontos, aí a senhora clica e aperta em quadro de comunicação. Não tem, minha filha. Tem um negocinho para passar, tem um menu, tem voltar, tem avançar, tem normal. Não, professora, então só no slide. Oi? É no slide? Não, professora, é perto, não tem a parte da apresentação que a senhora apresenta, sem ser a do slide. Tem. Aí tem os 3 pontos, mais edições. Não tem. Não dessa forma. Eu colocava... Vocês lembram que eu colocava para vocês do outro jeito? Vou tirar um print aqui e mandar lá no... Eu acho que não está aparecendo porque o livrinho deve indicar o modo leitura. Então, se a senhora está no modo leitura, ele acha que a senhora não vai editar praticamente nada. E aqui aparece... Aqui aparece. Vocês estão conseguindo ver? Só a primeira tela, né? Sim, professora. As outras telas vocês estão conseguindo ver? Não. Bom, então eu vou tentar colocar... Agora apareceu. Ah, não. Apareceu? Mas é porque está no modo leitura. Está no modo leitura. Mas, professora, os meninos estão ensinando para a senhora abrir pelo Meet. Foi pelo Meet que a senhora abriu? Não, eu tô aqui não abri pelo Meet, eu abri aqui no PowerPoint. Eu estou dando aula no PowerPoint e a câmera está do Meet. Tá, aí a senhora vai lá no Meet, ao lado daquele botão que a senhora colocou apresentar, tá escrito Sheila Susan está apresentando. Aí ao lado tem esses 3 pontinhos. A senhora clica. Achei, cliquei. Clica, aí aparece lá em cima, quadro de comunicações, abrir um JAM. Aí a senhora clica nele. Quadro de comunicações. Tá, cliquei nele. Aí acredito que vai aparecer agora o quadro. Tá aparecendo a apresentação? Não. Eu acho que ela está apresentando uma guia. Ela tem que apresentar a tela dela para poder aparecer tudo que ela mexe. Deixa eu começar aqui.
Vamos lá. Não estou apresentando uma guia, estou apresentando a tela. Uma janela e tenho a tela inteira, uma janela e uma guia. Aí vou colocar a tela inteira. Quando eu coloco a tela inteira, não aparece o slide. Deixa eu colocar a tela inteira. Ó, não aparece o slide, só aparece aqui o arquivo que está selecionado, que é o Meet. Aí eu cancelo, eu vou de novo aqui, coloco uma janela. Uma janela aparece os meus documentos, que está aberto, a apresentação e o coisa do Meet. Aí eu venho aqui e coloco para apresentar. Só que ele está em modo leitura. Antes eu fazia desse jeito aí, como é que é? Aqui. E aqui aparecia a canetinha bem desse lado. E como é que eu fazia? Foram os meninos, foram vocês dos PERT aí que me ensinaram esse negócio. Na pandemia. Professora, para de apresentar rapidinho, eu vou testar fazer o negócio rapidinho aqui para ver se eu consigo. Aí se eu conseguir, eu ensino a senhora. Por que o nosso tempo está curto, gente? Eu vou continuar assim. Quem foi que falou comigo? Fui eu. Eu quem? Biano. Tá, Biano, eu vou continuar aqui, tá certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida nisso aqui, eu tento mostrar com o mouse, mas acredito que vocês não vão ter dúvida que isso é muito fácil, tá? Continuando, gente. Teoria estrutural do carbono, né? Que foi a teoria proposta, postulada, no caso, por Kekulé e Cooper, em 1858. Essas são os quatro postulados e permitiu a compreensão das fórmulas planas dos compostos orgânicos. Aqui, esses quatro postulados vão nos fornecer informações para a gente entender as fórmulas planas, tá? O primeiro postulado: o carbono é tetravalente em seus compostos, ou seja, tem a tendência de formar 4 ligações covalentes. Gente, pelo amor de Deus, 4. Você não precisa nem do dedinho do Lula que foi tirado. É só aprender a conferir até 4, tá? Vamos lá. Nós vamos ter 2 tipos de fórmula desenhado aí. Nós temos a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que é essa, em que a gente consegue verificar os elétrons aqui. Eles estão representados. Os elétrons da última camada de valência do carbono, eles estão sendo representados por X, e os elétrons dos hidrogênios estão representados por uma bolinha. Uma ligação covalente, como todo mundo já sabe, né, é compartilhamento de elétrons, em que um átomo compartilha o elétron dele com o outro átomo, e este daqui, porventura, também vai compartilhar o outro elétron, né? E vai formar uma ligação covalente, que é o compartilhamento de elétron entre os 2 átomos. Cada um entra com um átomo, tá? Então, assim ele forma a ligação, tá certo? Covalente. E aqui ele está demonstrando que o carbono vai formar 4 ligações. Uma ligação com hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio e outra ligação com o outro hidrogênio. 1, 2, 3, 4 ligações, tá? A gente pode transformar isso aqui, demonstrar de uma forma abreviada, que é através da fórmula estrutural de Kekulé, que é um traço. Cada ligação dessa é representada por um traço. Quando a gente vê um traço, a gente vê que é uma ligação covalente, e a gente já tem que ter em mente que isso aqui é um compartilhamento de elétrons, em que o hidrogênio está entrando para compartilhar com um elétron e o carbono com outro elétron. Deu para entender? A mesma coisa para cada um desses aqui. Então, essa daqui é a fórmula estrutural, a fórmula da estrutura. Aqui é a fórmula eletrônica, onde ele está demonstrando os elétrons, eletrônica, certo? Então, não tem... Aqui está mostrando a estrutura, então é fórmula estrutural. Não tem o que se enganar com isso aí, tá? Bom, ele diz que o carbono, né, no primeiro postulado, ele forma 4 ligações covalentes. Então, a gente já confirmou aqui as 4. Só que a representação das possíveis fórmulas estruturais do carbono, a gente tem aqui embaixo, em que ele pode formar as 4 ligações simples
duas ligações simples e uma ligação dupla, uma ligação dupla e uma tripla, ou duas ligações duplas, ok? Aqui é uma ligação dupla, aqui é uma ligação dupla, tá? Aqui ele poderia estar ligado com oxigênio, para cá com outro carbono, e assim vai. Aqui também poderia ser um nitrogênio, para cá outro carbono, e vai, para aumentar a cadeia. Aqui um oxigênio e nitrogênio ligado mais a alguma coisa, para cá uma cadeia hidrocarbônica, e aqui também. Então, ele pode estar ligado com outros elementos aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente já conseguiu ver que ele forma 4 ligações, as 4 possíveis formas dele formar as fórmulas estruturais, tá? A representação deles aqui, que ele pode formar as duplas e triplas ligações, e ligações simples. Bom, no segundo postulado, as 4 ligações ou valências também são chamadas de valências, tá? Uma ligação pode ser uma valência. Do carbono são totalmente iguais. Então, as 4 ligações aqui, elas são iguais, tá? Entre si. Observe a representação estrutural do gás freon, é esse daqui, a fórmula dele. A fórmula molecular é CCl2F2. Ele quer dizer que é um carbono ligado a 2 átomos de cloro mais 2 átomos de flúor. Eu coloco o carbono, eu abro ele, coloco as 4 ligações dele e coloco, sapeco-lhe um cloro aqui, outro cloro aqui. Acabou o cloro. Sapeco-lhe mais um flúor, mais outro flúor. Acabou. Então, eu já estou com ele com as suas 4 ligações preenchidas. Quando eu vejo uma fórmula molecular, eu tento sempre distribuir aqui. Eu sei que o cloro e o flúor, eles só vão fazer uma ligação. Então, não tem como eu ligar flúor com flúor, certo? Aqui, digamos, carbono ligado ao flúor, que vai estar ligado novamente a outro flúor, certo? Então, isso aí tem que fazer outra revisão. E a gente pode verificar em que o cloro, nesta forma aqui, nesta fórmula estrutural do gás freon, ele está com os 2 átomos de cloro ligados na horizontal, certo? Aqui ele já vai, o flúor já está na vertical. Aqui eu vou ter um cloro para o meu lado esquerdo e um cloro para baixo. Aqui eu vou ter um flúor para cima e um flúor para o meu lado direito. Aqui eu já vou fazer de forma inversa a primeira aqui, né? Horizontal o flúor, na vertical os cloros, certo? Aqui eu já vou fazer de forma inversa desse daqui. Vou ter para o lado esquerdo um flúor e para baixo o flúor, para o lado direito um cloro, para cima o cloro. Certo? Só que como ele diz que todas as ligações são iguais, isso se trata da mesma fórmula, da mesma molécula, aliás. É a mesma coisa, é um carbono ligado a um flúor, a um cloro, a um cloro. O carbono ligado, não tem esse. Mas, professora, por que está para cima? Não vai ter diferença nenhuma, porque as 4 ligações são iguais. Isso aí vai dar origem a um outro postulado que daqui a pouco eu comento com vocês. O terceiro postulado, ele diz que o carbono é um dos elementos químicos, é um dos poucos elementos químicos com capacidade de formar cadeia, ligando-se entre si e com outros elementos. Ou seja, o carbono pode se ligar a outro átomo de carbono, porventura se ligar a outro, se ligar a outro, se ligar a outro. Ou seja, ele formou uma cadeia aqui. Tá? Na hora que vocês forem apresentar as estruturas para mim, vocês não vão fazer isso aqui, certo? Isso aqui eu só estou demonstrando que um carbono se liga ao outro. Vocês precisam fazer nessas ligações que não tem nada aqui, colocar o hidrogênio, certo? Colocar o hidrogênio. Porque se colocar só esse pauzinho aqui, dá para entender que na extremidade tem um carbono, tá? E não é isso que ele está representando. Então, ele diz que ele pode fazer ligações entre si, entre átomos de carbono, com outros elementos químicos, certo? Com outros elementos. Então, ele pode ter uma forma,
rearranjamento diferentes. Olha, ele fazendo aqui, nós temos outra forma em que os hidrogênios, eles estão colocados de forma a mostrar realmente quantos hidrogênios nós vamos ter em cada carbono, tá? Aqui também nós podemos ver ligações entre si dos carbonos, certo? Bom, o quarto postulado, ele diz que o carbono é capaz de formar ligações simples, dupla ou triplas ligações, tá? Então, eu já mostrei ali para vocês, né? Então, ele pode formar uma dupla ligação entre ele e o carbono. Eu posso formar uma dupla ligação entre ele, daqui a fórmula estrutural, entre ele e um outro átomo, que no caso aqui é o oxigênio, ele pode formar uma tripla ligação entre carbonos e entre outro átomo, que aqui está representado pelo nitrogênio. Aqui na fórmula eletrônica, ou seja, na fórmula em que ele vai mostrar os elétrons, ele mostra os elétrons sendo compartilhado aqui na primeira ligação, nessa de baixo aqui, vamos chamar a de sigma, ligação sigma, e a de cima, novamente, o par de elétrons aqui. Como eu falei para vocês, aqui não tem hidrogênio, aqui não tem hidrogênio, então é só o elétron deste carbono e o outro elétron deste outro carbono. Aí aqui não tem hidrogênio, então é só o elétron deste e deste. Então, ele está mostrando os elétrons aqui nessa fórmula, tá? Aqui é a mesma coisa, então a gente pode ver que o oxigênio, ele apresenta 8 elétrons na última camada, certo? Vocês já viram isso lá no ensino médio? Então, ele utiliza 2 elétrons para formar as duas duplas ligações, a π e a sigma, e aí, o que ele faz? Ele deixa desemparelhado 2 pares de elétrons, então, 2 pares de elétrons livres aqui do oxigênio. Esse daqui seria que ele vai se ligar com outro, ou carbono, ou hidrogênio, tá? Aqui, novamente, então, este aqui está sendo representado por esse X, tá? As 3 ligações e os 2 pares de elétrons livres, porque o nitrogênio apresenta 5 elétrons na sua última camada, tá? Se eu falei 8, aqui é 6, tá? Do oxigênio. Lá vocês fazem aquele diagrama de Linus-Pauling, né? 1s2, 2s2 e tal. É que esse negócio aí para vocês aprenderem. Logo, podemos afirmar que o carbono consegue formar uma grande quantidade de compostos devido ao mesmo C, ao carbono C. Tetravalente, então ele vai ter, vai ter as 4 ligações dele, forma ligações simples, duplas e triplas. Ele permite a ligação entre elementos eletropositivos e eletronegativos, tá? Ele consegue fazer esse tipo de ligações. Vamos classificar a cadeia carbônica, certo? Cada átomo de carbono numa cadeia carbônica. Denomina-se cadeia carbônica uma sequência de 2 ou mais átomos de carbono. Se eu tiver 2 átomos de carbono, eu já tenho uma cadeia carbônica, certo? A parte 2 ou mais. Se eu tiver só um, não é uma cadeia, vai ser só o metano. Conforme a composição do átomo de carbono numa cadeia carbônica, o carbono ele poderá ser classificado em carbono primário, ocorre quando o átomo de carbono está ligado a apenas um átomo de carbono na cadeia carbônica. Ele está ligado a só mais um carbono. O secundário, ele vai estar ligado a 2 outros átomos de carbono, tá? Eu tenho o meu carbono, deixa eu pegar alguma coisa aqui, isso aqui. Professora, experimente clicar com o botão direito aí no seu slide. Aí vai aparecer tela inteira. Clique em tela inteira. Tu ficou vendo isso e tu não assistiu a aula, é? Não, vou ver agora, porque eu realmente não lembrei agora. Já. Aí vê se aparece as senhoras botãozinhos aqui do lado esquerdo. Botão do lado esquerdo? Agora que eu tô sem óculos. Não, eu No coloquei. celular, Mica, porque tá no modo leitura. Tenta apertar no outro modo lá de apresentação de novo. Não, mas é no modo leitura mesmo. Que No aparece. PowerPoint aparece desenhar lá em cima, mas eu não sei se no dela aparece. Olha, eu vou cancelar a inscrição de vocês no PET. Precisava de alguém que entendesse. Ah, achei. Ô, meninazinha, como é que... Não cancelo mais, tá? Vamos lá. Apareceu?
Vamos lá. Eu vou desenhar aqui, eu não sou boa de desenho, tá? Então, carbono primário, quando ele está ligado a um único átomo de carbono, vocês acreditem que isso aí é carbono, tá? Então, ele é o primário. Ele vai ser o secundário quando ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, este aqui que eu estou desenhando agora, certo? Ele é um carbono secundário. Este aqui, este meu Professora, camarada aqui. Oi. Não está aparecendo. Mas tá aparecendo. cancela Poxa, eu tava. Cancela a inscrição de novo. Ela tem que apresentar a tela inteira. Mas eu coloquei a tela inteira, criatura. Ela tem que ir no modo de apresentação mesmo, eu acho. E agora? Agora clicar em apresentar, sem ser no livro. Apresentação de slide, é isso. Isso, Eu professora. não lembro como foi que a gente fazia, meninas, mas tudo bem. Ó, eu coloco aqui, não tá. Aí coloca a tela inteira, igual como fez. Clica no botão direito. Não tem tela inteira, tem tela, aí eu entro nesse tela, tem escurecer tela, tela branca, mostrar barra de tarefas. Opções. Professora, só tentar apertar F5. Não, vai sair do slide. Fechar o slide. Não aperta, não. Tá no slide agora? Não, não tá. Se a senhora apertar F5 com a função do Meet ativada, ele fecha o slide. Ele fecha a apresentação. Ai, gente, deixa eu terminar a aula. Mais tarde eu vou entrar na aula da professora lá. Cadê? Onde é que eu tava? Onde é que tem que vir? Aqui no livrinho, né? Deixa eu vir aqui de novo. Vou interromper aqui, vou tentar compartilhar de novo. Deixa eu fechar um bocado de coisa que está aqui aberto para ver se ele entra. Professora, perguntinha, quando a senhora aperta em apresentar, ele pede para a senhora abrir o arquivo ou a senhora tem que mudar lá para a tela do slide? Não, ele pede para... Eu coloco aqui tela inteira. Ele só aparece vocês aí. E outra coisa, nem aparece a opção para compartilhar. Aí eu cancelo, aí eu vou aqui apresentar, apresentar agora. Aí uma janela e uma guia. Eu vou em uma janela, que era assim que eu fazia. Aí eu coloco a apresentação de vocês, eu coloco compartilhar. Aí aqui, aí vocês estão vendo, né? Vocês estão enxergando? Sim. Pois é, aí aqui que tá, dessa forma, tá no livrinho. Eu vou passar para cá, para esse outro aqui. Aqui vocês não estão vendo. Bota a tela inteira. Mas não tem tela inteira. No meu computador, ele tá a tela todinha. Não, no Meet, quando a senhora aperta para apresentar, tenta colocar em tela inteira. Então, mas eu vou ter que sair daqui. Sim, professora, só que o que a senhora mexer no seu computador vai aparecer para a gente quando a senhora colocar em tela inteira. Tem que ser em tela inteira, senão a gente não vai conseguir ver o pincel lá. Faz um ano que eu... Uma guia, a tela inteira. Pronto, coloquei tela inteira. Só que daí ele não aparece para compartilhar. Aí a senhora tenta abrir o slide lá. Já abri. Tá aberto o slide aqui. Interessante. Calma aí. Não posso ficar calmo, eu tenho que terminar esse negócio. Vamos lá, carbono primário, tá? Tem um negócio sujo aqui na minha tela. Mostrei para vocês. Então, carbono secundário ocorre quando dá 2 ligações, carbono terciário é quando ele está ligado a outros 3 átomos de carbono, e o quaternário quando ele está ligado a outros 4 átomos de carbono. Vamos aqui. A gente não tá vendo o carbono número 1, prestem atenção, depois a gente vê esse negócio. Não tá vendo, a senhora não tá apresentando.
Professora, a minha internet está muito ruim aqui. Agora que eu consegui voltar, viu? Sou o Patrick. Tá, Patrick. Não, você não consegue ver aqui, né? Você só consegue ver aqui. Já? Já, professora, pode continuar. Obrigada. Vamos lá. Eu falei que era carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Eu vou mostrar o exemplo aqui. O carbono primário é quando ele está ligado a um único átomo de carbono. Este carbono número 1 está ligado somente ao carbono número 2. Então, o carbono número 1 é um carbono primário, certo? O carbono número 3, ele está ligado ao carbono 2 e está ligado ao carbono 4. Então, o carbono 3 é um carbono secundário, que ele está ligado apenas a 2 outros átomos de carbono. O carbono 5 está ligado ao carbono 4, está ligado também ao carbono 6. Então, o carbono 5, ele é um carbono secundário, porque o carbono 5 está ligado apenas a 2 átomos de carbono. O carbono 7, ele está ligado, a gente vê aqui o traço, vai direto para o carbono 8, e o carbono 7, outro traço, vai direto para o carbono 6. O carbono 7 também tem um traço, uma ligação direto para o carbono 13, que fui eu que fiz besteira, certo? Então, o carbono 7 está ligado a 1, a 2, a 3 átomos de carbono, a outros 3 átomos de carbono. Então, o carbono 7 é um carbono terciário, certo? O carbono 2, ele está ligado ao carbono 1, também está ligado ao carbono 3, está ligado ao carbono 11 e está ligado ao carbono 16. Então, o carbono 2 é um carbono quaternário. Simples, gente, pelo amor de Deus, simples, tá? Não vão se embananar com isso. Isso é uma coisa simples, tem que verificar o carbono. Se eu estou falando do carbono 1, tem que ver só a quem ele está ligado, não tenho que olhar mais nada na molécula. Se eu estiver falando do carbono 12, eu vou ver só ele. Que tipo de carbono ele é? Ah, o 12, ele está ligado apenas ao 4. Se ele está ligado apenas ao 4, ele está ligado a um átomo de carbono, então ele é carbono primário. Não tem erro isso, tá? Fórmula estrutural. A fórmula estrutural é a maneira pela qual os átomos estão arrumados dentro de uma molécula ou compostos orgânicos. É a forma como eles estão ligados, tá? Nós temos a fórmula estrutural aqui, que nós vamos mostrar já ela com todas as ligações dela, certo? Que é o carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, e mais um carbono. E cada carbono desse, essas ligações que estão faltando, para ele completar 4 ligações, eu vou colocar hidrogênio, certo? Essa fórmula estrutural que eu mostro aqui para vocês é a fórmula estrutural condensada, que eu vou pegar este primeiro carbono aqui, ele está ligado a este carbono, mas ele também está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, coloco CH3. Então, 3 ligações, mais uma, 4. Aí, este carbono está ligado, este aqui, está ligado a este carbono para o lado esquerdo, este carbono para o lado direito. Então, ele está ligado a este carbono para o lado direito, a este carbono para o lado esquerdo. As outras 2 ligações são hidrogênio, hidrogênio 1 e hidrogênio 2. 2 átomos de hidrogênio, CH2. E assim por diante até terminar aqui, tá? Nós vamos ter essa outra fórmula aqui, que é fórmula de traço, certo? Em que eu vou só representar os carbonos por traços. Prestando atenção que nessas fórmulas de traço, agora eu queria... Não vou falar que está sendo gravado. A canetinha. Vamos lá. Por essa fórmula de traço, deixa eu ver, cadê o meu mouse? Tá. Por essa fórmula de traço, cada pontozinho em que vai haver uma dobra neste carbono,
ou neste traço, representa um carbono. Ou seja, essa extremidade aqui representa um carbono. Eu vou daqui para cá, é uma ligação. Dou uma quebra bem aqui, esta cumieirazinha aqui, esta pontazinha que está ali, é um outro carbono. Aí ele quebra para baixo. Aí vai voltar para cá para cima. Então, esta outra base aqui, o finalzinho da telha, bem aqui, né, como se fosse a cumieira de cabeça para baixo, é outro carbono. Não quer esse negócio aqui. É outro carbono bem aqui, tá? E assim por diante. Então, este carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono, que é este bem aqui. Se ele está ligado a um átomo de carbono, faltam mais 3 ligações, porque ele faz 4. Quem são essas 3 ligações? São 3 átomos de hidrogênio. Então, na extremidade, eu tenho um CH3. Esse carbono aqui está ligado a este carbono da ponta e este carbono que vai em direção ao meio da cadeia lateral. Então, este carbono aqui de cima, na cumieira, está ligado a 1, a 2. Quanto faltam para 4? Mais 2. Então, ele vai ser um CH2, tá? Representado nesse outro bem aqui. Deu para entender? É por isso que eu digo para vocês, porque eu posso ter essas duas aqui mista. Quando eu tenho um CH só com uma pontinha, eu estou querendo dizer que nessa pontinha aqui, lá daquele traço, aqui, já que eu tenho só esse traço, não estou demonstrando os hidrogênios, eu posso concluir que isso aqui é um CH3, e não é. Isso aqui, por isso eu tenho que colocar e escrever os hidrogênios da forma como foi feito aqui, tá? Isso aqui foi só um exemplo que ele colocou para nos auxiliar as ligações entre os carbonos. Ele estava mostrando as outras ligações do carbono. Da mesma forma, aqui, ele está ligado a um carbono, a gente conclui que as outras ligações dele aqui são 3 átomos de hidrogênios. Então, na hora de vocês fazerem, vocês precisam colocar o 3 aqui, H3, aqui CH3. Aqui ele já está com as 4 ligações completas, não preciso colocar hidrogênio nenhum. Aqui eu só tenho 2. O carbono está ligado para cá, para a esquerda, ele está ligado com outro carbono para a direita. Para ele completar as 4 ligações, faltam 2. Então, eu tenho que desenhar aqui H2, tá? Então, ele fica CH2, certo? Não posso desenhar dessa forma. Isso aqui foi feito só para demonstrar os tipos de carbono que nós temos. Bom, nós colocamos uma fórmula estrutural. Vamos agora classificar as cadeias carbônicas. A gente sabe que o carbono pode fazer ligações entre si, né, e com outros átomos. Então, aqui ele mostra que nós temos cadeia aberta, acíclica, o A vem de negação, tá? Acíclica e alifática, certo? Então, nós vamos ter o A de aqui, acíclica e alifática. Então, nós vamos ter o que são isso aqui? Apresenta átomos de carbono sem formar um ciclo ou anel entre eles. Não vai formar ciclo, certo? A cadeia apresenta, no mínimo, 2 extremidades, ou seja, um início e um final. Um início ou final. Aí vocês decidem. Ele está representado assim, lembre-se que a gente precisa colocar o hidrogênio. Então, ele está de forma, certo? Aberta, não formei ciclo. Nós vamos ter a fechada ou cíclica, que ela apresenta um ciclo, núcleo ou anel, não apresenta extremidades. Olha, nós podemos ver que este carbono aqui está ligado a este carbono de baixo, desse do nosso lado direito, a este outro do lado de cima, e ele do lado esquerdo. Ou seja, ele formou um ciclo aqui. A mesma coisa aqui, ele está formando o ciclo. Tá? Então, nós temos esses dois. Quanto ao fechamento da cadeia, nós vamos ter as abertas e fechadas, a cíclica e cíclica. Nós vamos ter, quanto à natureza dos átomos, nós vamos ter ela homogênea, tá? A cadeia homogênea. Ocorre quando não possui qualquer outro átomo
entre carbonos, meus amores. É entre carbonos. Então, eu tenho de uma ponta a outra, entre carbonos, não tem nenhum outro elemento. Eu tenho daqui de uma ponta a outra, entre carbonos, eu não tenho nenhum elemento. Eu tenho aqui um oxigênio neste carbono aqui, mas não está entre carbonos. Então, ela é homogênea, tá? A cadeia é homogênea. A heterogênea ocorre quando possui um heteroátomo, um outro átomo, né? Entre carbonos, ou seja, eu vou ter aqui o oxigênio entre este carbono aqui, à esquerda dele, eu olhando daqui, né? E esse outro carbono. Então, eu tenho um heteroátomo entre os carbonos. Então, ela é heterogênea. Não confundo isso aqui com isso aqui, tá? Tem que ser entre carbonos para ela poder ser heterogênea. Quanto à disposição dos átomos, cadeia normal possui apenas carbonos primários e carbonos secundários. Então, eu vou daqui, este é primário, este é secundário, este é secundário, este é secundário e este é primário, certo? Então, eu vou ter a cadeia toda ela linear, tá? Aqui eu tenho ela ramificada, certo? Então, eu vou ter o quê? Possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário, tá? Então, eu consigo ver que aqui eu tenho um carbono primário, ele está ligado apenas a esse outro átomo de carbono. Aqui eu vou ter um carbono terciário, que ele está ligado a este grupo metila e a este outro grupo todinho para cá, tá? E está ligado aqui embaixo a mais um grupo metila, ou seja, mais um átomo de carbono. Então, ele é um carbono terciário, tá? Tá formando 3 outras ligações. Então, eu vou ter uma ramificação bem aqui, uma cadeia ramificada. Certo? Não dá. Quando eu tenho, gente, às vezes vocês vão ver, vamos supor que neste lugar deste carbono aqui, eu tenho um hidrogênio. Esqueça essa metila aí, eu tenho hidrogênio. Aí eu venho CH3, CH2, CH2, CH2 e CH3 aqui. Ela não é uma cadeia ramificada, gente. Ela é uma cadeia normal, porque eu só tenho só carbonos primários e carbonos secundários. Esse CH3 aqui para cima não quer dizer ramificação. Ele quer dizer que ele não estava gostando de estar nessa posição e ele subiu. Eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia, eu continuo com ela apenas com carbonos primários e secundários, tá? Então, ela vem para normal. Quando eu só vou ter ramificada quando eu tiver carbonos terciário e quaternário. Aqui. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, que nós vamos ter as saturadas, cadeias saturadas, que possuem somente ligações simples entre os átomos de carbono. Ligação simples entre os átomos de carbono. Então, eu digo que ela é saturada, tá? Só simples entre os átomos. A insaturada, que possui pelo menos ligações duplas e triplas entre átomos de carbono, tá? Essa tripla ligação aqui é entre carbono e nitrogênio, não é ligações entre átomos de carbono, então ela é saturada. C dupla O não é uma dupla ligação entre átomos de carbono, então é saturada, tá? Precisa ser entre os 2 átomos de carbono, como está mostrado aqui no exemplo abaixo, que é carbono dupla carbono, certo? As cadeias fechadas, elas podem ainda ser subdivididas em aromáticas e alicíclicas. As aromáticas são compostos de cadeia fechada que apresentam um ou mais anéis benzênicos. O anel benzênico forma os denominados compostos aromáticos. Então, o anel benzênico é isso aqui, ó. Eu tenho um carbono, tenho, digamos, um anel de 6 átomos de carbono, tá?
um anel com 6 átomos de carbono, que eu vou ter duplas ligações alternadas, tá? Entre os carbonos, uma dupla ligação, de vez em quando esse negócio some. Entre este e esse carbono, uma simples. Aí a dupla ligação entre esse carbono e esse carbono, e agora outra simples, entre esse e esse, a dupla entre esse e esse, e a simples entre esse e esse. Eu posso, aqui tudo é hidrogênio, tá, gente? Que é tudo hidrogênio. Eu posso representar isso aqui desenhando o anel de 6, dessa forma, de traço, e colocando as duplas ligações aqui, alternadas. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ou também eu posso representar, tá, com um ciclo aqui embaixo. Por quê? Porque aqui vai ter deslocalização de elétrons, vão ficar girando, 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 e não vai dar para saber realmente onde é que vai estar localizado o par de elétrons da ligação π. Então, ele fica girando, girando, então ele é representado por um ciclo e acabou a discussão. Mas é tudo a mesma coisa, sendo que isso aqui a gente precisa colocar os hidrogênios, certo? Alicíclicas são compostos de cadeia fechada que não apresentam anéis benzênicos, certo? Então, eu tenho uma alicíclica aqui, também está faltando os átomos de hidrogênio, em que eu vou ter apenas uma dupla ligação aqui, tá? Entre este carbono e este carbono, anel de 6, que eu posso também representar ele assim, a dupla bem aqui, certo? Então, elas são as cadeia fechada, né? Alicíclica, tá? As cadeias cíclicas podem ser classificadas em homocíclicas ou heterocíclicas, a depender da presença ou não de um heteroátomo no núcleo ou ciclo. Então, nós vamos ter uma homocíclica. O núcleo apresenta somente átomos de carbono. Como nós vamos ter este anel de 4, e aqui este anel de 6, que vai ser, no caso, aqui nós temos o benzeno, faltando apenas os hidrogênios aqui ser colocado, certo? Heterocíclicas. Os núcleos apresentam pelo menos um heteroátomo, ou seja, aqui, heterocíclica. Ele faz parte do anel. O heteroátomo faz parte do anel. Aqui, novamente. Falta hidrogênio aqui, 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 tá? Só fiz tirar lá do livro e joguei. Bom, a depender do número de anéis ou ciclos, as cadeias podem também ser mononucleares ou polinucleares. As cadeias mononucleares apresentam somente um único anel, núcleo ou anel, tá? Só um. Então, nós vamos ter aqui um anel, ele está ligado aqui, tem uma cadeia lateral ligado a ele, certo? Nós vamos ter essa cadeia lateral ligada a ele, está ligado bem aqui, tá? Nós vamos ter esse anel de 5 também, nós vamos ter uma cadeia lateral. Nós vamos ter novamente outro ciclo aqui, 2 cadeias laterais, tá? Então, ela é conhecida como mononucleares. As cadeias polinucleares, elas possuem 2 ou mais núcleos ou anéis. Pode ser mais de um anel, tá? 2 ou mais. Sendo que quando ela tem mais de 2 anéis, né? Ela pode ser dividida também, ser classificada também em polinucleares isoladas ou polinucleares condensadas. As isoladas, gente, os núcleos ou os anéis, eles não apresentam átomos de carbonos comuns entre si. Um exemplo é esse daqui. Eu tenho esse anel aromático, está ligado, tem uma ligação entre este carbono aqui e este outro aqui, certo? E eles formam um outro anel, por uma ligação entre esse e esse carbono. Então, não há átomos de carbonos comuns, que faz parte deste anel e deste anel ao mesmo tempo. Aqui é só a ligação, direto entre um carbono do anel e um carbono do outro. Neste outro exemplo, para chegar com este outro aqui, eu vou ter um carbono no meio. Este anel está ligado a este CH2 e este anel está ligado também a este mesmo CH2. Então, eles estão isolados aqui, eles estão isolados aqui. As condensadas
Isso aqui não quer dizer que tem um carbono aqui no meio, gente. Não tem uma quebrinha, né? Tá? Aqui, eu estou demonstrando aqui o carbono. As polinucleares condensadas, os núcleos ou anéis apresentam átomos de carbonos comuns entre si. Os anéis ou núcleos apresentam lados comuns. Olha só aqui. Este anel aqui está ligado a este outro anel aqui. Este carbono aqui faz parte tanto deste ciclo quanto deste ciclo. Aqui ele não faz parte. Esse daqui é um carbono, este aqui é outro carbono. A mesma coisa esse de baixo. Este carbono faz parte, ele ajuda a formar esse ciclo aqui, e este mesmo carbono ajuda a formar este outro ciclo aqui. Então, são cadeias cíclicas polinucleares condensadas. Eles são condensados. Aqui é a mesma coisa, esses dois fazem parte tanto desse anel quanto fazem parte desse. Esses dois aqui, daqui de cima, quanto aqui dessa outra lateral, carbono alfa e beta, depois eu explico quem são eles. Eles participam da formação desse ciclo aqui, e este mesmo carbono participa da formação do outro ciclo aqui, tá? A mesma coisa para esse de baixo, para esse aqui do lado direito. Devido a uma grande quantidade de compostos aromáticos conhecidos atualmente, ocorreu uma divisão da química orgânica em relação à classificação dos compostos orgânicos. Dessa maneira, resultou numa divisão dos compostos em compostos alifáticos, que são todos os compostos orgânicos de cadeia aberta. Compostos alicíclicos são todos os compostos orgânicos de cadeia fechada que não possuem anel benzênicos, e os compostos aromáticos, que são os compostos de cadeias fechadas formados por anéis benzênicos, certo? Aí nós vamos ter ainda as subdivisões. Em resumo, cadeia aberta são os compostos alifáticos, tá? Cadeias fechadas são divididos em alicíclicos, que não possuem anel benzênicos, e compostos aromáticos que possuem anel benzênico. As duas cadeias, a cadeia aberta e a cadeia fechada. Resumindo, isso aí que eu falei para vocês, tá? Um resumo grande sobre cadeia carbônica. Então, nós temos cadeias carbônicas aqui, né, que elas podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas, são os nomezinhos delas aqui. Nós vimos que as cadeias carbônicas podem ser cadeias fechadas, né? Nós acabamos de ver agora aqui. Essas fechadas, elas podem ser alicíclicas, ou seja, não tem anéis benzênicos, e pode ser cadeias aromáticas. As alicíclicas, nós vamos ter quanto à disposição dos átomos. Nós podemos ter ela cadeia normal ou cadeia ramificada. Tem o ciclo e tem uma ramificação, uma cadeiazinha aberta para o lado. Quanto aos tipos de ligação, ela pode ser saturada ou insaturada. Estou falando da alicíclica. A cíclica que não contém anéis benzênicos. Quanto ao tipo de ligação, a gente pode ter ela saturada ou insaturada. Saturada, qual é? Ela está cheia de hidrogênio, né? Ou seja, só tem ligações simples entre os átomos de carbonos. A insaturada, nós vamos ter ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Quanto à natureza dos átomos, homocíclicas, só átomo de carbono no ciclo, entre os carbonos, tá? Heterocíclicas, nós vamos conter pelo menos um heteroátomo, ou seja, está fazendo parte do ciclo um outro átomo, que não seja o átomo do carbono. Nas aromáticas, nós vamos ter as mononucleares, que é só um ciclo. Acabou, tá? E nós vamos ter as polinucleares. As polinucleares, nós vimos que elas podem ser isoladas, ou seja, a gente não tem carbono que faz parte dos dois, ao mesmo tempo, dos dois anéis, dois ou mais anéis, né? E as polinucleares condensadas é que eu tenho átomos de carbonos que fazem parte. Eles são utilizados para formar tanto uma parte do anel quanto o outro anel, tá? Um anel ou outro anel, certo? As abertas, acíclicas, alifáticas, quanto à disposição dos átomos, elas são normal e ramificada. Normal,
carbono primário e secundário, ramificada, tem pelo menos 1 ou 2 carbono terciário ou quaternário. Ou seja, eu vou ter aquelas quebrazinhas na cadeia. Eu verifico que na extremidade não é quebra, gente. Não vai ser ramificação se eu tiver ali uma metila ou para cima ou para baixo. Então, isso é pegadinha, tá? Quanto ao tipo de ligação, nós vamos ter lá saturada e insaturada. Isso daqui estou falando das cadeias abertas, tá? As saturadas, que eu não tenho dupla ou tripla ligação entre carbonos, as insaturadas eu vou ter pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Quanto à natureza, nós vamos ter a natureza dos átomos, nós vamos ter homogênea, ou seja, a cadeia só tem átomos de carbonos ligados entre si. Posso ter carbono nas outras extremidades. Heterogênea é quando eu tenho átomos de carbono entre carbonos, tem que estar entre os carbonos. E de tudo isso aqui que a gente falou, que vocês já aprenderam agora rapidinho isso, nós também vamos ter as cadeias mistas, que é a mistura dessas todas aqui, certo? Então, este é um resumão para vocês, tá? Bom, a gente vai iniciar grupos funcionais. Eu vou falar um pouquinho hoje de grupos funcionais, tá? Que são um grupo de átomos dentro de uma molécula que mostra um conjunto de características de propriedades físicas e químicas. Ou seja, aquele grupo que tem aquelas propriedades, tanto de características físicas ou químicas, eu vou alocar elas no mesmo grupo, tá? Controla o comportamento químico e biológico da molécula como um todo. Esse grupo é o responsável pelo comportamento ou pela atividade da molécula, certo? Nós vamos ter os principais grupos funcionais que nós vamos ver. Nós vamos ter os hidrocarbonetos, aletos de alquila, os álcools, os éteres, as aminas, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e amidas. São os principais, tá? Como nós vamos nomear esses compostos? A gente precisa ter uma regrinha básica para dar a todos eles, tá? Então, a gente... Lembra-se, são compostos orgânicos. A gente está estudando química orgânica. Antes de eu dar início aqui, a nomenclatura, né, os grupos funcionais. Vocês entenderam lá? Aquela revisão lá do pré-escolar? Sim, professora. Sim, professora. Inclusive, professora, a gente estava olhando aqui, a gente descobriu como é que faz para colocar em tela inteira. Se a senhora quiser, no final, a gente coloca aí para a senhora. Tá, meu A gente ensina, no caso. Tá, me ensina que eu não sei. Nomenclatura oficial. Bom, para a gente colocar, né, o princípio básico para a gente dar nome, como é que a gente vai nomear essas substâncias. É constituída de forma racional, permitindo que se conheça a estrutura do composto. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter o prefixo, tá? Vamos unir ele a um infixo e nós vamos colocar um sufixo, certo? Então, nós vamos ter o prefixo, infixo e sufixo. O prefixo ele vai me dizer o número de átomos de carbono que eu vou ter numa molécula, tá? Quando eu tenho um átomo, o prefixo é met, quando eu tenho 2 é et, quando eu tenho 3 é prop, quando eu tenho 4 put, quando eu tenho 5 pent, tá? Então, estes daqui são os prefixos. Você já conhece. O infixo ele vai me dizer o tipo de ligação que eu tenho entre carbonos, certo? Então, quando eu tenho apenas ligações simples entre carbonos, o infixo é an. Quando existem ligações duplas, é en, entre carbonos. Quando existe ligação tripla, é in, certo? O sufixo, ele vai me dizer qual é a função desta molécula. Se eu tenho hidrocarboneto, se eu tenho a função hidrocarboneto, ou seja, como é que eu vou identificar? Que apresenta apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono,
tá? Na molécula. O sufixo, que eu estou dizendo que ele vai corresponder ao grupo funcional, ele é representado pela letrinha O, do hidrocarboneto. Estou falando do grupo funcional, ainda não entrei em mérito, porque eu vou misturar esses negócios aqui, tá? Álcool, quando eu tenho um OH ligado a carbono saturado, tá? Um OH ligado a carbono saturado, eu tenho o OL. Aldeído, quando eu tenho C-OH, esse carbono aqui tem que ser primário, ou seja, o carbono tem que estar na extremidade. C-OH, ou às vezes representado só pelo CHO, xó, tá? Então, o sufixo dele é al, de aldeído. Cetona, quando eu tenho dupla O ligado a carbono secundário. Eu tenho um carbono que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono. Aí eu vou ter uma dupla O. Então, ele vai ser uma cetona. O sufixo dele é ona. O ácido carboxílico, a fórmula é isso aqui, tá? C-O-OH. Também, este tem que ser em carbono primário, ou seja, esse COOH tem que estar na extremidade. Tá? Numa extremidade. Então, o sufixo dele é óico. Se eu tenho 2 átomos de carbono, o prefixo é et. Se são só ligações simples, são hidrocarbonetos. Então, E mais AN mais O. Etano. Perfeito? E assim a gente vai verificar para cada um desses grupos. Só mostrei esses aqui como exemplo por causa do slide, tá? Mas tem de todos. Vamos lá. Vamos falar dos hidrocarbonetos alifáticos. Eles incluem 3 grupos de 3 grandes grupos, os alifáticos, que são os alcanos, os alcenos e os alcinos. Os alcanos são hidrocarbonetos em que todas as ligações são simples, os alcenos e contém ligações dupla entre carbonos, e os alcinos contém tripla ligação entre carbonos. Alcanos, alcenos e alcinos. An, en e in, tá? O infixo dele. Os alcanos ou parafinas são hidrocarbonetos acíclicos e saturados. Sua nomenclatura é dada utilizando o intermediário an, que seja, esse intermediário é o infixo, tá? O sufixo o. Então, os nomes dos alcanos possuem o prefixo de numeração e o final dele, ano, tá? Se eu tenho um carbono, metano. Se eu tenho 2 carbonos, etano. Esse anzinho quer dizer que eu só tenho ligações simples, tá? Tá mostrando tudo aqui. Falta esse hidrogênio nesses meus camaradinhas aqui, tá? As fórmulas moleculares de todos os alcanos se encaixam na fórmula geral CN, H2N mais 2, onde N é um número inteiro. Isso aí vocês também já viram. Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, um ciclo, contendo duplas ligações. Sua nomenclatura é dada pelo intermediário ou o infixo, não é? En, que a gente viu lá, e o O. A gente viu lá naquela tabela, em O. Então, é que ele fica como sendo a parte final dele, do nome eno. Tá? Se eu tenho 2 átomos de carbono, é en mais O, eteno. 3, propeno. O eteno, ele também é muito conhecido como etileno, tá? Então, assim vai para todos os outros alcenos. Os alcenos, em casos onde existe mais de uma possibilidade para a posição da dupla ligação, é necessário indicar a posição, ou seja, se eu tenho mais de uma possibilidade da posição da dupla, ela pode estar na extremidade, pode estar no meio, tá? Eu preciso dizer onde é que está esta dupla ligação, através de uma numeração. Como é que a gente vai numerar isso? O carbono 1 é sempre o carbono da extremidade mais próximo da dupla ligação, fazendo com que sejam usados os menores números possíveis. Então, eu tenho aqui CH3, CH2, CH2, CH, CH2. Uma dupla bem aqui. Então, o carbono número 1 é aquele que está mais próximo da dupla ligação.
Então, é este CH2 aqui. Ele vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, aqui vai ser o 5. Se fosse eu colocasse o número 1 aqui, 1, 2, 3, 4. Então, ele ficaria com um número maior. Então, a gente começa a numerar por aqui. Esse daqui tem 5 átomos de carbono, então é o pente 1-eno. Tá? Este 1 quer dizer que no carbono 1 eu tenho o en, que é o infixo de dupla ligação. Tá? Aí aqui eu posso começar a contar tanto por aqui quanto por aqui. Se eu começar a contar por aqui, 1, 2, 3, 4. Eu sempre numero como sempre o primeiro aqui da dupla, né? 4. Se eu for daqui 1, 2, opa, o carbono 2 já forma uma dupla com este outro carbono aqui. Então, começa a numeração daqui. Eu tenho 6 átomos de carbono, então é X. A posição da dupla é o carbono número 2, que é da dupla, né? Que tem a saturação do en, e o sufixo O de hidrocarbonetos. X2-eno. Tá? Os dienos. Os alcadienos ou dienos são caracterizados pela presença de duplas ligações, né, na sua estrutura, de 2 duplas ligações. O nome já diz di, mas nós vamos ter os trienos, tá? Vamos falar só dos dienos. Acho que eu não coloquei os trienos. A regra é a mesma. Sua nomenclatura é igual dos alcenos, porém, utiliza, antes do intermediário, o prefixo di, para dizer que são 2 duplas, di-eno, para indicar as 2 duplas ligações. Em sua numeração, deve-se numerar a cadeia de tal forma que as ligações duplas tenham os menores números possíveis. Então, eu tenho que escolher que as ligações duplas vão ter o menor número possível. Então, se eu começar daqui, caramba, bem aqui no carbono 2 seria o carbono com a primeira dupla. Aqui não, o carbono 1 já é o carbono da primeira dupla. Então, começa a numerar daqui para cá. 1, 2, 3. Então, são 4 átomos de carbono, né? O prefixo é but. Eu preciso colocar o carbono da dupla ligação. Começa aqui, começa a dupla ligação. A primeira dupla ligação começa no carbono 1, vírgula, começa a outra dupla ligação no carbono 2, tá? Que eu vou ter 2 duplas, eno, certo? But, 1, 2, dieno, tá? Para eu separar, gente, palavra de palavra, para eu separar lá, letra de letra e letra de número, eu preciso utilizar o hífen, o tracinho. Para eu separar número de número, eu utilizo a vírgula. Não esqueçam isso. Tá? Aqui nós podemos começar tanto por aqui, quanto por aqui. Por aqui, logo, o carbono 1, ele que inicia a primeira dupla. Então, é o 1, 2, opa, a segunda dupla já vou iniciar aqui no carbono 3. Então, vai ficar, são 5 átomos de carbono, pente, prefixo, traço, 1, vírgula, iniciou a segunda dupla no 3. 3, dieno. Ok? Não é difícil, façam os exercícios, porque isso são detalhes. Alcinos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados, contendo triplas ligações. Possui a nomenclatura igual dos alcenos, porém o intermediário é o in, tá? O in, que a gente já viu. Este aqui é o etino, né? In e o O do hidrocarboneto, etino, tá? O etino é também chamado de acetileno. Certo? Da mesma forma, vamos numerar a cadeia para que o carbono da tripla ligação recebam os menores números possíveis. Então, eu começo daqui, 1, 2. O segundo carbono já é o carbono que já vai fazer a parte da tripla ligação.
vai compartilhar. Então, aí eu preciso numerar também, né? Porque vai ter mais de uma possibilidade. 1, 2. Não, aqui só tem o 2 mesmo, mas mesmo assim eu coloco, certo? Aqui também eu coloco aqui 1, certo? Boot 1 hino, tá? Bom, eu vou, deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês. Eu acho que, a priori, eu vou só falar sobre radicais, tá? E os próximos grupos funcionais a gente vê na próxima aula. Bom, radicais orgânicos. A gente vê muito sobre radicais orgânicos que a gente vai precisar, né? Eles são formados pela cisão homolítica da ligação covalente. Eu tenho um átomo A formando uma ligação covalente, ou seja, compartilhamento de elétrons com o átomo B, tá? Então, este átomo A está utilizando um elétron dele para formar uma ligação com o átomo B, que está ligando utilizando um elétron dele para formar essa ligação. Resolveram casar. Esse daqui levou o fogão, esse aqui levou a geladeira. Aí vai haver uma briga, uma cisão, uma quebra. Essa quebra é homolítica, ou seja, como é a quebra homolítica? Vai ser igual, vai haver a quebra aqui na ligação covalente, em que o átomo A vai levar, ele levou para formar essa ligação com ele, levou o xizinho, a geladeira, foi embora, vai-te embora, né? E o B vai embora também com o elétronzinho dele bem aqui. Foi embora, levou o fogão, tchau. Não se briga, ninguém mais se estressa, não vão brigar por nada, tá? Quando eles formam, cada um levou o seu elétron, eles são chamados de radicais. A gente vê muito falar de radicais livres e não sei o quê. É que aquele átomozinho lá naquela molécula, ele contém um elétronzinho desemparelhado. Este aqui. Aí, quando eu tenho o metano, que ele tem, aqui esse tracinho, ele quer dizer que é um elétron, tá, gente? Ele tem um elétron, então ele é o radical metil. Aí, quando eu tenho o do eteno, quebrou a ligação, aqui ele vai ter um elétronzinho aqui, então ele é o radical etil, nós vamos ter o propil, o isopropil, o butil, o sec-butil, que está no carbono secundário, o ter-butil, que vai ser esse carbono terciário, tá? O isobutil, que eu vou ter ele como se fosse o isopropil, sendo que aqui, onde seria a ligação, eu vou ter um CH2, então vai ser o isobutil, tá? O vinil, o etenil, quando eu vou ter o CH, dupla CH2, bem aqui é o elétron, tá? O fenil, gente, o fenil é do anel benzênico, então ele é um radical. Este aqui que é o fenil. Já o benzil, eu vou ter aqui um carbono CH2. Há muita confusão entre fenil e benzil, tá? Muita confusão entre esses dois radicais. Nós vamos ter aqui 2 anéis aromáticos ligados da forma como ele está aqui. Ele é o conhecido que a gente chama ele de naftaleno, tá? A numeração do naftaleno começa bem aqui, olha. Este carbono aqui é o carbono 1, este é o 2, este é o 3, este é o 4, este é o 5, este é o 6, este é o 7, este é o 8. Ele numerou só os carbonos que têm hidrogênio, mas esse bem aqui, que faz parte dos 2 anéis, esse daqui é o 9, e esse aqui de baixo é o 10. Esta ligação é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta, tá? Então, todas essas 4 que estão da cumieirazinha para cima, são todas iguais, são chamados de posição alfa. Aqui vai ser uma alfa, 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 que são iguais. Para essas ligações, que essa aqui é igual a essa de baixo, que é também igual a essa, que é igual a essa, ele chamou, mas é diferente dos da cubieira, eles estão para o ladozinho lá, certo? São chamados de, na próxima aula, se vocês quiserem, até lá vocês já me ensinaram aí a mexer a canetinha, aí o que acontece? Eles são conhecidos como os carbonos beta, certo? Então, se tiver o radical tanto nessa posição, essas posições alfa aqui, vai ser o alfa-naftil,
que é o radical do naftaleno. Se ele tiver tanto nessas posições da lateral, vai ser o beta-naftil. Para a gente não ficar 4, não sei o que, vai ser tudo a mesma coisa, então é o alfa-naftil e o beta-naftil, certo? Esses são os principais radicais. Por que eu estou falando dos radicais para vocês? Porque a gente vai precisar para as cadeias ramificadas, tá certo? Então, a gente vai passando por aqui, vai parando por aqui, que na próxima aula a gente continua com as cadeias, com os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, tá bom? E Professora, os demais grupos funcionais, certo? Diga, Miriam. não feche o seu slide que a gente vai tentar fazer o teste, tá? Vocês são o máximo. Abre lá Certo. de novo. Tá? Mas eu coloco em modo de apresentação? Isso, vai colocar em apresentar agora e a tela inteira, tá? Tá. Débora, se tu quiser encerrar. Débora dormiu?